Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como vocês já devem ter visto aí, né, no link que é enviado para vocês, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pedido, né, já desde do ano passado, quando assim que eu iniciei aqui como professor. É um assunto que surgem, né, muitas dúvidas, muitas pessoas nos questionam sobre essa questão da psicanálise infantil. Eu sempre, né, tento trazer sempre as respostas, né, baseadas em artigos, em livros, né, quando os alunos me fazem as perguntas, porque como eu já havia falado, a área infantil não é a área que eu trabalho, tá? Então, eu até me sinto às vezes um pouco com bastante dúvidas também, justamente pelo fato dos meus atendimentos, da maioria dos meus atendimentos são online, né? E eu não, assim, é difícil a gente fazer o atendimento online com crianças. Então, por isso, hoje a gente chamou, né, convidou a Vanessa. Vanessa, mais uma vez, seja bem-vinda, obrigado pelo seu sim, por trazer um pouquinho assim né, dessa área que é a psicanálise infantil. Eu que agradeço por essa oportunidade, né, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Como você disse, online é complicado mesmo trabalhar com essa parte do infantil, que a grande clínica mesmo é o brincar, né? A gente Sim. vê muito, e aí tem que ter uma proximidade maior. E é Uhum. uma área também bem difundida mesmo, nas escolas, né, com relação à Uhum. educação, geralmente é onde tem mais buscas também, Uhum. e para os pais, né, É, é, e pelos é pais. Sim, me conta uma coisa assim, a partir de qual idade que as pessoas, assim, que os pais podem levar os filhos, assim, para fazer a psicanálise mesmo infantil? A partir de qual idade? Olha, Glauco, se tem relatos, né, meus atendimentos mesmo, eu vou te ser bem sincera, a partir dos Uhum. 2 anos de idade, mas tem profissionais que até com bebês também Olha que conseguem estar bacana. trabalhando. Uhum. Uhum. Nossa, muito bacana, porque assim, né, a gente precisa entender, assim, como eu disse, eu não tenho muito conhecimento, assim, dessa área, da área infantil, então, às vezes, eu até ficaria me perguntando, assim, como que eu poderia atender, assim, é, usar alguma ferramenta assim com essas crianças. Qual que é, assim, seria as ferramentas então que você usaria com uma criança assim de 2 anos, assim, ou mesmo um bebê? Como que seria? Qual que seria um É atendimento? observar bem, o bebê ele se expressa já, né? A gente Uhum, consegue ver a inquietação, os focos, né? uhum, Para onde ele se direciona, como é a relação mãe e filho, geralmente a gente verifica mais essa questão, o bebê se ele é ah, agitado, se ele dorme muito, se ele é uhum, inquieto, como é a mamada, a gente consegue perceber, e é esses insights que a gente vai tendo, né? A gente vai observando e vai analisando, a gente consegue sim. E a criança, ela consegue verbalizar, ela consegue, por brincar, né, pela interpretação da brincadeira, dos desenhos, a gente consegue também. A gente observa, às vezes, tem crianças, muitas crianças que chegam, elas nem falando ainda estão, né? Porque uhum. geralmente a psicanálise é a fala, a gente observa Sim. mais pela fala. E com criança, como fazer? Eles expressam pelas brincadeiras, eles expressam nos jogos que a gente faz com eles, né? Uhum. Pelos desenhos, pela forma lúdica, Que é bem o bacana. brincar.
Uhum. Vai ver bem a Melanie Klein, né? Eu digo que ela realmente, assim, foi fantástica nesse ponto, porque tem vários, né? Mas eu digo a Melanie Klein que ela conseguiu observar muito, e ela sempre foi muito incisiva, né? Sim, Nas sim, observações, e ela traz coisas que enriquecem e que a gente vai observando dentro da própria clínica. sim. E assim, mas no caso, você faz um atendimento, assim, com essas crianças, os pais, eles costumam estar presentes? Como que funciona? Geralmente, as primeiras sessões são com os pais, né? Não Uhum, tem a criança sem os pais primeiro. Primeiramente, as primeiras sessões, a anamnese é feita com os pais, a gente tem que investigar bem, tem que saber, né, se aquela criança foi desejada, como é que foi desde a gestação, concepção, uhum, tudo. uhum. Uma forma de você investigar a criança através da família, né? Certo, Então, o primeiro entendi. atendimento são com os pais. Depois, sim, aí é o contato com a própria criança, né? Uhum. E você faz atendimento, assim, em alguma escola também? Ou atende mais na clínica, os dois? Como que funciona seu Os dois. dia a dia? Só que, assim, ó, o que me despertou, né, o que me despertou lá há 17 anos atrás foi dentro da escola, né, o trabalho com criança. Quando comecei a faculdade de psicologia, eu trabalhava num berçário. Olha que Então, bacana. foi ali que me despertou. Era a criança que, às vezes, tinha dificuldade de adaptação. Era a criança que o pai demorava 5 minutos a mais do horário de buscar, ele começava a chorar. Então, isso foi me despertando interesse mais pela área infantil. Foi onde, Certo. fazendo a psicologia, né, e comecei a Uhum. analisar os bebês e as crianças. Eu trabalhava com criança até de 8 meses a 2 anos de idade. Certo. E assim, E é na é, escola que a gente vê, né? Geralmente é nessa parte educacional que a gente começa a perceber as necessidades das crianças. E depois, mais à frente, também com desenvolvimento escolar, né? certo. É possível, por exemplo, o, o pai que te procura, né? Os pais que te procuram, quando você começa assim a fazer o atendimento, então, com essa criança, você já percebeu que talvez, né, os pais precisariam de atendimento ao invés da criança? Você já se deparou com algum caso assim? Na maioria dos casos são assim. A maioria é realmente a insegurança do pai, né, a maioria dos casos, os pais vêm idealizando aquela criança. Desde que nasce, é a criança ideal. Aí vai vendo ali, a criança não é nada daquilo. Então, é muita Uhum, idealização do pai, que chega a um certo ponto, assim, que eles entram em conflito, né? Não é aquilo. certo. Quem que é esse ser que está aqui na minha frente? O que é, né? E Uhum. aí, e nesse ponto também a criança já tem uma angústia, tem uma certa resistência já com esses pais. E, então, é a hora que chegam para análise, né? Chega a Uhum, consultório, chega para... Isso nós não estamos falando no caso dos transtornos, de outras crianças, né? O espectro autista. Aí são outros pontos a serem avaliados. sim, a gente até recebeu hoje a dúvida de um dos alunos que já falava justamente sobre isso, que ela pergunta aqui, ó, como a psicanálise pode contribuir na vida de uma criança especial? Como É que o você olho. acha? É o Pode falar. olhar, né? Porque a psicanálise ela não olha somente a criança, né? Ela não vai olhar somente ali o transtorno, ela não vai olhar somente aquela deficiência, não vai olhar a psicanálise, ela vai olhar um todo, né? Onde a criança está inserida, os pais, o mundo dela.
E é aonde ela auxilia, ajuda, né? O grande lance do tratamento para criança com, Uhum. com autismo é esse suporte, é o entender a família, é o entender, porque a gente sabe muito que tem no autismo a rejeição da mãe, né? Inconsciente da mãe. Sim, sim, Então, nesse sentido, ela ajuda, ela vem como uma ferramenta de auxílio, né, e suporte. É o trazer certo. ele para essa realidade, porque o que acontece? Muitos pais que não têm formação, ou que uma criança chega, é um estranho no ninho. Como nós vamos trabalhar com isso? Como nós vamos... A psicanálise, ela tenta trabalhar muito isso, o inconsciente da mãe. Ah, mas não é né, quando fala assim, mãe, nós mães, a gente, Sim. nossa, tudo é culpa nossa. Não, peraí, não é culpa nossa. É uma coisa que às vezes acontece inconscientemente. É o olhar, o olhar que falta. E ela vem desmistificar, ela vem trazer isso daí, né? A psicanálise, ela mostra, ela aponta. Eu costumo dizer, em algumas, já disse em algumas aulas, em algumas lives também, que quando os pais, né, quando os pais nos procuram, quando a gente está atendendo, né, os filhos, crianças, adolescentes, é através da análise que a gente vai precisar também fazer um trabalho de educação, né? E a educação que eu digo, a gente vai ter que educar os pais, né? Educar os pacientes, educar as crianças, para que possa se ter, assim, uma vida menos dolorosa. Então, quando você fala principalmente essa questão do autismo, né, de outras crianças que possuem algum outro transtorno, que precisam de alguma necessidade especial, muitas vezes os pais, eles não estão preparados também para lidar com essa situação, com essa vida que acabou de chegar, né? E muitas vezes vai precisar, então, na terapia, através da análise, fazer essa reeducação, né? Essa educação para os pais, para que possa se ter ali uma vida melhor entre o pai e a criança, né? E a criança com o pai, né? Porque eles vão precisar trabalhar juntos. Então, acho que é isso assim, que eu entendi que a gente faz e que você disse agora também. Então, eu acho muito interessante a importância do nosso trabalho como educadores também, né? O olhar que o olhar observador, né? O olhar diferente, né? É que a gente tem a forma de olhar além com a psicanálise, né? Não somente o sujeito que está ali, mas além daquilo, que está por detrás daquilo, é a nossa ferramenta, né? Isso, É o buscar lá da mãe, é o buscar lá do pai, o que aconteceu, né? O que, para a gente poder, dessa forma, assim, ir fechando as brechas e melhorando, né, essa condição, a condição dessa criança, o desenvolvimimento dela, o trazer ela, né, porque o muito do autismo, a criança, ela cria um mundo à par, né, uhum, ela tem o próprio mundo. Na verdade, o que a gente precisa é trazer ela para essa realidade, para esse mundo, é vincular ela com a família, vincular ela com a sociedade. Então, o trabalho é baseado na criança e juntamente com a família, né? Juntamente com o perfeito. pai, juntamente com a mãe. Tem muitos que me perguntam assim, tá, Vanessa, como é que a gente faz isso com pais separados, né? Porque em algumas vezes tem os conflitos. É o tentar trazer eles também para dentro das sessões, para dentro da análise. É tentar encaixando, né? A gente vai fechando e vinculando, trazendo os vínculos novamente para... Certo. Que bacana. É, deixa eu ver aqui, porque foi uma pergunta
que eu estou tentando parcelar, porque assim, ela colocou várias perguntas dentro de uma só. Ela colocou também, principalmente voltado para a área da educação e a exclusão social da sociedade na vida desses sujeitos portadores de alguma dificuldade, deficiência ou dificuldade. Há tratamentos que ajudam pessoas que tenham, por exemplo, TEA? Se sim, algum livro, algum filme. Você tem algum, assim, dentro da psicanálise, existe a necessidade, assim, de um outro olhar, talvez de um tratamento multidisciplinar? O que que você acha? Tem sim. Vamos lá, né? Vamos por partes Por aí. partes. Você comentou com relação à sociedade, a visão hoje nossa, né? Hoje nós temos uma visão bem melhor do que era antigamente. Se a gente pegar na psicanálise, na história da psicanálise, a gente vai ver que a criança, ela não tinha nem voz, né? Ela não existia esse conceito de infância, né? Então, nós Isso. estamos falando que a gente hoje está... Hoje que a gente começou a se falar nisso, né? Praticamente há poucos anos, muito poucos anos. Antigamente a criança, ela não tinha voz, ela não era ouvida, não era vista, ela era tida como um mini adulto, porém ela não tinha voz. As crianças vinham para ajudar os pais, porém elas não tinham opinião, elas não podiam falar e não podiam ser olhadas. Verdade. Eu digo assim, até um tempo atrás, quando eu estudava, criança hiperativa, criança que tinha uma certa dificuldade de aprendizado, o que acontecia em casa quando chegava com notas baixas ou quando não se saía bem? Apanhava, né? Verdade. Não se procurava saber o que estava acontecendo, a criança não era observada, não era olhada. Simplesmente, se não acompanhasse, se não fosse da forma padrão, né, como diziam antigamente, essa criança era marginalizada, tinha algum Verdade. problema. As crianças que nasciam com distúrbios eram descartadas. Na época das rodas, elas eram colocadas nas rodas para adoção. Foi assim que foi Verdade. criado também hoje é chamada de Fundação Casa, né? A FEBEM, onde Isso. o que não dava certo na sociedade, o que era diferente da sociedade, as crianças eram tudo descartáveis. Hoje não, hoje a gente Colocados num canto, né? Vamos isso, deixar ali no canto. vamos deixar num canto. Hoje não, hoje com o olhar, conforme foi se estudando e foi vendo e observando isso, hoje não, hoje a criança, a infância existe. Hoje existe o período da infância, é olhado, não é mais tratado como o que eu digo, um, um ser que não tem voz. O adulto falava pela criança, hoje não, hoje a gente consegue observar a criança falar para a gente o que está se passando. É olhado, é visto isso. E então, eu acho que isso que fez o diferencial de hoje a gente poder estar aqui, numa sala de aula, discutindo e falando sobre isso, sobre o aspecto autista, porque também não era falado. Muitos pais, até hoje, alguns pais ainda têm aquela resistência, né? E Sim. isso é a grande dificuldade para nós na clínica, é a resistência do pai, da mãe, não tem como, ou o olhar de achar, assim, né, uma criança especial, encher de mimos, compensações. Eu tenho a mãe de uma paciente, ela, ela até hoje, assim, né, ela não consegue dizer, né, que ela é mãe de uma criança que tem autismo. Ela sempre fala que ela é a mãe, como que ela sempre fala? Ela é mãe de uma criança diferente. Hum, Todas as sessões ela sempre traz que ela é mãe de uma criança diferente.
Diferente do que é padrão, né? Diferente das Uhum. crianças que ela... É isso que a maioria tem, essa insegurança, né? Não, é diferente, é alguma coisa... Ao É, contrário, né? É o trazer essa criança para participar desse mundo, aonde lá atrás ele ficou a par, né? é Foi verdade. a falta de um olhar. E tem muita gente que tenta compensar de outras formas. Isso daí. Deixa eu te fazer um comentário aqui, o porquê que me interessou muito e porquê que eu fui para essa área também. Eu sou mãe de um TDAH. O meu filho, ele tem. Então, aquela coisa assim, ó, de dizer, a criança é difícil, a criança não para quieta. E cadê o olhar para isso? É onde, né, onde foi minha percepção, foi dentro de casa. Olha, que E bacana, pelo assim menos... como eu, as dificuldades que eu tinha com relação ao meu filho, muitos pais passavam também, né? E como é que a gente pode contribuir para a sociedade? Sim. E é interessante você falando assim, porque você, o que eu até trouxe no encontro passado que eu fiz com a Dayana, eu sempre falo da importância da gente, das nossas vivências, né? E a importância disso dentro da clínica. Você tem a visão, né, de como psicanalista, né? Mas você também tem a visão de uma vivência. Então você ninguém melhor do que você para entender os dois lados, de como né, você precisa realizar um trabalho de uma visão aguçada, de uma audição aguçada, mas também você vivencia e entende conceitos, limitações, dificuldades. Isso é muito enriquecedor para ambas as pessoas dentro de uma análise, tanto do terapeuta, tanto da pessoa que está sendo analisada. Então, eu gosto muito de quando, igual você está trazendo esse exemplo, de que você é mãe de uma pessoa que tem TDAH. Então, você é uma ferramenta muito boa, assim, muito enriquecedora. E eu gosto muito, assim, dessas questões quando acontecem. E a gente sabe que o grande enriquecimento da psicanálise em si, né, Freud, ele veio com várias coisas, várias ferramentas, várias formas de ver, né, o estéreo, Uhum, porque ele também vivenciou dentro de casa. exato. Então, é mais ou menos esse olhar aí que a psicanálise também vem trazer para a gente, né, enriquecer Uhum, nesse sentido. E os casos, eu vou, com relação ao TDAH, ou, desculpa, o autismo, a gente uhum, tem também na Melanie Klein, né? Um sim. dos primeiros casos dela foi, né, com relação a isso, foi o Dick. O Dick, isso. E eu gosto muito da Melanie. Eu sempre gosto de falar assim sobre, porque estudar Freud é muito difícil, né? É uma linguagem muito difícil, às vezes chega até a ser cansativo, né? Às vezes, mas a Melanie, ela fala com a gente assim de uma maneira, de uma maneira parece que para mim, assim, para o meu entendimento, mais clara. Então, eu gosto da maneira com que a Melanie fala sobre o autismo, quando ela traz, assim, com a riqueza de detalhes. Eu acho que é uma maneira, para quem, assim, para quem ainda não leu nenhum livro da Melanie, nenhuma obra da Melanie, eu sempre recomendo também, justamente pelo fato dela trazer uma visão mais humana para a gente quando a gente está lendo. Então, super recomendo qualquer livro, né, qualquer estudo que possa se fazer sobre a Melanie, porque ela é uma... Eu Nesse vejo caso do mais... Dick, ela deixa bem claro, né? Ela vai Exato. relatando ali, ela relata na amnésia dele, ela põe ali o que ele apresentava, como é que foi a amamentação, como é que foi os primeiros meses de vida dele, né? As várias outras, até eu fiz aqui
um breve resumo aqui com relação a esse caso, porque eu acho que é interessante, quem quiser, tiver interesse maior com relação ao autismo, é muito legal estudar esse caso do Dick. Ali ela deixa bem claro, né? E ela foi muito incisiva, eu digo que ela foi muito cirúrgica nesse caso. Sim. Você fez você tem as suas anotações? Tenho. Depois, assim, ó, você me fez perguntas de livros, eu tenho algum material que não sei se depois eu posso estar te enviando e você deixando à disposição dos alunos também. Eu tenho como te passar depois esse material, tá até tudo aqui no meu computador. Perfeito, por favor, né? Queremos sim, até nessas dúvidas aqui, né, que a aluna deixou, ela pediu, se possível, que a gente pudesse indicar algum livro e filmes ou artigos relacionados. Tem na Netflix está passando aquele Um Amor de Advogada, que é uma série. Ela Sim, fala muito, essa advogada, ela é autista, né? E fala do início ali da vida dela, aonde foi detectado isso e aonde o pai observou o interesse que ela tinha pelo direito. E eu não como assisti essa poderia... série. Como que é o nome da série? Um Amor de Advogada. Um Amor de Advogado. Já vou deixar anotado aqui, então. Um Amor de Advogado. Eu vi eu acho que eu só vi o trailer, eu Ela acho. é uma coreana, acho que ela Coreana, é... né? Isso. Advogado. Eu já assisti, eu estou recomendando porque eu já vi e é bem interessante, principalmente o início ali, que é bem nítido. Ela não fala até os 6 anos de idade, é um momento que o pai enfrenta uma confusão ali, uma briga, né? Aonde ela pega e relata simplesmente a lei, né? Uhum. Que ela estava estudando no Código Civil, um código de leis. Então, eles achavam que ela não estava no mundo, que ela não participava. Ela era tida como um ser a par, né? E Sim, nessa confusão, o pai estava sendo agredido, ela relata, ela fala, né, da lei, que ele não poderia estar sendo agredido. Como assim? Chama socorro, chama a polícia. E sim. é bem interessante você ver. Ó, o pessoal falando aqui que o nome da série é Uma É um Advogada advogado Extraordinária. extraordinário, isso mesmo. Isso, Uma Advogada Extraordinária. Também vou até É isso mesmo. corrigir aqui. Extraordinária. Extraordinária. Beleza. É uma série muito boa, então, ó, tem bastante indicação aqui das pessoas que já viram. Tem umas 4, 5 pessoas falando que é uma série muito boa. Viciante até. Então já vou colocar, porque eu tenho uma listinha de quando acaba uma série, né? Quando eu tenho tempo, a gente já vamos colocando outra. Então essa já é a próxima da lista. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. É, a Emiliana está perguntando: você acha que todas as crianças hiperativas realmente são hiperativas ou normalmente os pais que não estão preparados para a fase das crianças? Olha, hoje em dia é bem complicado em relatar, em diagnosticar, em observar, né, a hiperatividade, o transtorno de hiperatividade na criança. Porque hoje em dia, com esse também, né, tem os pós e os contras da criança hoje. O pai acha, tem muitos que acham que também não dá limites, né, não é educação, é o ouvir a criança. Como seria essa escuta com a criança? Não é escutar, eu só quero fazer as minhas vontades. É o que se confunde muito hoje. Depois de a criança tem voz, né? Ela tem voz, mas ela tem que ter responsáveis. Sim, Então, o que diferencia realmente é o foco da criança. Ele não é aquela criança que está só fazendo bagunça. Ele não tem foco em aprendizagem. Tem algumas coisas que chamam a atenção, outras não. Tem o hiperfoco em algumas coisas e o não foco nenhum em outras.
né? Isso tem que ser observado. É uma coisa Entendi. que, no meu caso, o meu filho, há muito tempo, apresentava, né? E na clínica também a gente vê algumas crianças de 2, 3 anos, eles vão apresentando essa hiperatividade, né, o TDAH, transtorno de hiperatividade, e a falta da atenção. Porém, a gente consegue realmente diagnosticar e verificar que existe com relação ao aprendizado na escola. Quando eles já estão lá na fase de alfabetização, né, que precisa realmente se concentrar, ter uma atenção focada, o TDAH não tem. Exatamente por ele ter multifocos. Ele presta atenção no mundo inteiro. Ele não consegue concentrar numa única coisa ali, um único objetivo. A criança que começa uma brincadeira, ele não termina, ele vai para outra, começa um desenho, ele não termina. Isso é muito observado também, viu, Glauco? Entendi. Tem diferença, sim. Tem crianças que, na verdade, é só bagunceira. Está faltando um limite dos pais. Mas, sim, a gente tem uma grande diferença. Até mesmo tem os testes, né? Os testes psicológicos também, Sim. que é feito. O acompanhamento com o neurologista não é uma coisa assim, não, é só porque a criança... Não tem tem as regras, tem os limites que também tem que ser impostos, né? E colocados. Certo. Só aqui uma última pergunta. Quando você disse que você faz, né, os atendimentos tanto na escola como na clínica, quais são a maioria das queixas, assim, que é recorde, assim, das queixas das crianças, assim, que você atende? Hoje, o TDAH é a falta de concentração, a falta de foco da criança em si, em Uhum, aprendizado. uhum. Eles são ótimos em matemática, né, raciocínio rápido, mas se você colocar num papel uma conta, não vai. Então, algumas coisas que são observadas nesse sentido. A criança poder dar uma recuada, né, uma parada, uma acalmada, para que ela possa ter concentração e foco. Entendi, entendi. Porque, assim, normalmente a maioria, com atendimentos com É os a forma adultos, de a gente... aprendizagem, né? É a forma de aprendizagem. Hoje, o meu foco mesmo é com relação à educação, viu? Porque eu atendo mais voltado para isso. Entendi, A criança com dificuldade de aprendizagem. entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. David, eu sou David G. Souza, eu sou mãe de um autista, descobri ano passado, chorei muito. Márcia, o que me trouxe para a psicanálise foi meus 2 filhos, neuroatípicos, uma borderline e 2 LGBTS. A cada descoberta, muitos estudos sobre as questões e muita vivência com os seres que eu gerei. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar com a gente. E depois são as séries. Também a Andrea, também faço a lista das séries. Gostei da pergunta. Existem crianças precisando de disciplina sendo tratadas com diagnósticos e existem crianças precisando de diagnósticos sendo tratado apenas disciplinadas. Gostei do trocadilho, mas realmente, como a Vanessa falou, né, às vezes algumas das necessidades são mesmo a necessidade de limite, né? A Mesmo clínica que... infantil, a gente trata muitos pais. A insegurança, a falta, né, do dar o limite, ou o excesso, ou a rigidez, que isso também conta muito, ou aquilo, não saber, porque a gente não sabe, né, lidar com a criança. Tem gente que não está preparado para esse momento. Por mais que estejamos
achando que estamos preparados, muitos não estão preparados para aquele momento. E é um ser a par da gente, né? Tem pais que eles projetam nos filhos aquilo que eu queria ser, aquilo que é idealização da criança. Só que não entendem que cada ser é único, ele não vai ser a mesma, ele não é a continuação, e não consegue ver isso, né? Não consegue ver a criança como um ser individual. Você acha que o tratamento psicanalítico, então, infantil, né, o tratamento psicanalítico, ele é um papel, então, uma ferramenta importante para o bom desenvolvimento de uma criança? Com certeza. Com certeza. Até para a própria criança ter autonomia do eu, né? Quem eu sou? Se Quem eu nós sou? conhecêssemos, né, a psicanálise, assim, né, fizéssemos terapia desde criança, até hoje eu acho que eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram a psicanálise mesmo desde criança, né? E se nós tivéssemos tido essa oportunidade de sermos, tivéssemos sido analisados desde criança, com certeza estaríamos aí hoje com menos, né, menos problemas emocionais, com tantos que a gente tem no dia de hoje, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho importantíssimo os pais serem observados pela psicanálise para o bom funcionamento comportamental das crianças. Ana Lima, com certeza. É, Vanessa, obrigado por compartilhar um pouquinho, né? Eu tenho certeza que os assuntos que a gente foi falando aqui são um pouquinho do que você já está acostumado, assim, né? Que você vê na clínica. Então, obrigado por trazer um pouquinho dessa sua prática na área infantil e gostaria que você voltasse mais, tá? Eu já deixo aqui registrado uma próxima live para a gente falar mais sobre TDAH, sobre mais as técnicas, o trabalho que você utiliza. Então, quando você tiver um tempinho assim na sua agenda, gostaria que a gente falasse. Hoje a gente abordou um pouquinho, né, de cada assunto, mas eu gostaria que de uma próxima vez, quando você puder, que a gente falasse mais especificadamente do TDAH, porque também é uma das dúvidas bem recorrentes aqui da gente. E hoje em dia é falado sobre o TDAH, né? É uma coisa que antes não se tinha olhares para isso. E eu acho muito importante estar dizendo, porque quantas crianças perderam a oportunidade, né, Glauco? Eu digo assim, quantos custosos, teimosos, bagunceiros, que eram marginalizados. E o TDAH tem um fator muito importante. Se não é olhado, se não é cuidado, ele direciona esse foco, essa superinteligência para o lado da marginalidade. É um grande risco que a gente corre em não observar essas crianças, né, com TDAH. Uhum. E eu acho que isso é muito importante para nós tá trabalhando em cima disso, principalmente na educação, Sim. né, e com os pais, com a sociedade em si. A criança custosa nem sempre é o custoso, o terrível, é realmente por falta de limites ou por falta de educação. Muitos pais ainda diziam assim, mas eu faço de tudo para essa criança, eu bato, mas não é assim. É o entender aquela criança, é o olhar para ela. E ela fala, ela diz, ela demonstra, ela traz tudo para a gente. E o importante da clínica é nesse sentido. É o Muito auxílio, bom. né? A ferramenta, Sim. assim, eu digo, são 3 condicionamentos, né? É a medicação, dentro de casa, né? Os limites e a análise. É fundamental para uma criança desenvolver.
As 3 ferramentas básicas, né, para o bom desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Obrigado mais uma vez por compartilhar, por Eu tirar vou um tempo. deixar depois, eu não sei se para quem que eu passo ali, eu acho que eu tenho só... depois eu vou te passar o material que eu tenho para você poder compartilhar. Perfeito, combinado. E aí eu compartilho aqui com todo mundo, então. Obrigadão, tá? E Eu que vamos agradeço a marcar. oportunidade. Obrigado. Quando você tiver um tempo, a gente marcar um segundo encontro aqui, para a gente falar mais da área do TDAH, tá bom? Ok. Obrigado a todo mundo, obrigado pela companhia, pela presença, pelas perguntas aqui, pelos comentários também, tá? Muito obrigado. Para quem ainda né, surgir alguma dúvida, alguma dúvida relacionada ao que a Vanessa falou, o que nós conversamos aqui, pode entrar na plataforma e deixar lá que a gente vai encaminhar, tá? Pedir a ajuda da Vanessa para a gente responder para vocês aí o mais rápido possível, tá? É o que eu sempre falo em todas as aulas, por não morar no Brasil, pode ser que às vezes demore um pouquinho por conta do fuso horário, eu estou 3 horas na frente de vocês, tá? Mas eu sempre respondo todos os alunos, tá? Independente da dúvida, às vezes pensa que não vai mandar, que é uma pergunta absurda, não me importo, tá? Pode mandar qualquer tipo de dúvida e aí que a gente responde aí para vocês, tá bom? Obrigado para todo mundo, boa noite, bom descanso e bons estudos. Até na próxima aula. Obrigado.